Galera, pós-jogo hoje está muito importante, assiste até o final, falei de muito assunto que eu quero que você preste atenção, mas eu não posso esquecer rapidinho de falar da Golcase, tá? Nossa patrocinadora aqui no canal Futebolaço, capinha de celular comprou uma segunda sai de graça, você que tá precisando aí, ó, de um copinho térmico, manter sua bebida geladinha, tem na Golcase copo de 500 ml, você que gosta de um copo grande, tem de 1 litro 120, você pode ir no QR Code da tela ou no link da descrição. Usando o meu cupom GOVASCO, você ainda ganha um desconto no carrinho. Também tem garrafa, ó, 950 ml Fresh, tem desse mesmo modelo de 650 ml, tem de 750 ml Flip Pro e tem a nossa garrafa de entrada de 500 ml, beleza? Lembrando, galera, que compras acima de 100 reais, você usando o meu cupom, você ganha um desconto extra no carrinho, e compras acima de 200 reais, você parcela em 3 vezes sem juros. Lembrando que não é só futebol, tem DC, tem Marvel, tem Naruto, tem Stranger Things, tem Ayrton Senna, o que não falta é variedade. Além disso aqui, tem mochila, tem mala de viagem, tem inclusive itens de cachorro, tem coleira do Vasco aí de pet, tem suspensório, tem muita coisa legal, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, vai no QR Code ou no link da descrição. Vamos rodar a vinheta porque tem assunto pra gente resenhar aqui. Nada a comemorar, porém muito pra falar. O Vasco chega às semifinais do Campeonato Carioca ao eliminar o Volta Redonda nos pênaltis, hoje no estádio de São Januário. Salvo ali pelo nosso mais novo He-Man, né? Gol do Spinelli, que levou as cobranças para as penalidades. Primeiro tempo do Vasco hoje foi nojento. Espero eu até que a diretoria tenha ido no vestiário para presencialmente cobrar os jogadores. Porque o que eles fizeram foi sacanagem. Foi sacanagem. E olha que esse vestiário já deu desdobramento. Vocês vão entender. Felipe Coutinho desceu pro vestiário após ter saído sendo xingado pela torcida do Vasco pelo segundo jogo consecutivo e não voltou ao banco de reservas. Então tem muita coisa pra gente falar. Tem capítulo Felipe Coutinho, tem capítulo Johan Rojas, tem capítulo Fernando Diniz, tem capítulo primeiro tempo. Tem bastante assunto pra gente falar aqui. Então já aproveita, se ajeita na cadeira aí e aguarda que eu vou soltar a palavra. Antes disso, deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda muito a gente. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Vou começar pelo primeiro tempo. Que primeiro tempo nojento, cara. Que primeiro tempo nojento. O Vasco finalizou uma vez no primeiro tempo. Vou repetir. O Clube de Regatas Vasco da Gama, em São Januário, pelo jogo de Campeonato Carioca contra uma equipe da terceira divisão do futebol brasileiro e uma equipe de menor investimento do Rio de Janeiro. O Vasco foi capaz de finalizar uma vez no gol do time adversário. E com detalhe, esse chute ainda foi bloqueado e gerou um escanteio, porque nem a conclusão do chute conseguiu ser feito. Talvez, se fosse um jogador com mais saúde, com mais energia, ele conseguisse ser mais ágil para finalizar e não dá tempo do zagueiro bloquear. O lance do bloqueio foi inclusive numa tentativa de chute do Coutinho após uma triangulação bonita, iniciada por ele. Ele toca no Piton, o Piton toca no Brenner, o Brenner rola de calcanhar e ele chega meio lento para a jogada e dá tempo do defensor bloquear e gera um escanteio. Pegando só o caderno que está aqui um pouquinho na frente, porque eu queria aproveitar o caderno aqui para a gente falar algumas coisas. Olha como é que o jogo do Vasco no primeiro tempo hoje foi bizonho. Com 9 minutos, o Thiago Mendes erra um passe, e o Thiago Mendes, que eu falei tanto que jogou de terno contra o Botafogo, que fez um bom jogo contra o Bahia, hoje estava irreconhecível. Assim como todo o time do Vasco. Não dá, só dá para salvar o Andrés Gomes no primeiro tempo. Só ele. Aí o Thiago Mendes tenta um passe na esquerda, ele erra, a bola cai no pé do Catatal e o Catatal arranca ali e toca pro MV. E aí o MV não consegue fazer o gol. Com 11 minutos, o Léo Jardim vai sair jogando, erra um passe e graças a Deus, antes dos jogadores do Volta Redonda concluírem a jogada, o Vasco já ia tomando um perigo e se recupera. Por quê? O time do Volta Redonda tem suas limitações e a gente não tomou o gol. Com 15 minutos,
Teve um contra-ataque por Volta Redonda que só não gerou um gol porque o Catatal tem dificuldade de conduzir a bola. Ele tem uma força absurda e muita explosão para arrastar. Ele, quando vai dando tapa assim, o defensor não pega, mas o mais fácil, que é conduzir a bola, ele não consegue. Ele pega uma bola e aí, cara, tem um fundo assim, livre, para ele explorar lá ele. E aí, cara, ele vai conduzir, ele se embanana na condução, aí dá tempo da defesa do Vasco fechar. Ele tenta ter um cruzamento ali no segundo pau, e aí não lembro quem acaba cortando. Com 17, o Bruno Barra tem um chute de fora da área após um rebote no escanteio, o Léo Jardim faz a defesa. Com 27, o Vasco tenta sair jogando, perde a bola, transição, bola esticada nas costas da defesa, o Cuesta foi incapaz de acompanhar o Catatal, e o Catatal domina e faz o gol. E com 39, o mesmo Catatal tem mais uma oportunidade ali para tentar matar o jogo e não consegue. Então eu narrei 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances de perigo, numa delas convertendo em gol do Volta Redonda, e o Vasco foi capaz apenas daquela tentativa de jogada bem trabalhada que o Coutinho não conseguiu finalizar e foi travado. E aí, cara, eu tava assistindo o jogo, eu falei, hoje é jogo pro Fernando Diniz, se ele tem um mínimo de brio, pedir demissão. Porque o que aconteceu no primeiro tempo foi grave, me passando até a impressão de que os caras jogaram de sacanagem para derrubar o treinador, porque não tem explicação pro primeiro tempo do Vasco. Não tem. Muito erro de passe, jogadores completamente sem energia e desinteressados. E aí você pega o segundo tempo, isso deixa a situação ainda mais feia. Porque se o Vasco faz o jogo inteiro assim, pô, cara, os caras jogaram no polo aquático, fizeram um jogo intenso com o Bahia correndo atrás do resultado, vai saber se os caras não botaram a língua pra fora no começo de temporada, não sei. Mas o segundo tempo do Vasco é outro. É outro. O time mudou da água pro vinho. Não fez um jogo antológico. A torcida que estava ali apática, por culpa do time que não conseguia inspirar a torcida. Aquele São Januário ali, tranquilo, né? Aquela bateriazinha apareceu na marchinha ali porque o time não fazia nada para empolgar. O segundo tempo, porra, parecia final de campeonato. Torcida em cima, inflamando, cantando música, puxando, a galera gritando. Por quê? Porque o time correspondeu. O Vasco criou chance com 2, com 4, com 5, com 6, com 11, com 13, 14, 15, 21, 24, 27, 32, 34, 39, 40, 44, 48, 51. O Vasco, de novo, pelo segundo tempo, jogou o suficiente para virar. Teve duas defesaças do Avelino, uma do Rojas, essa foi mais difícil, a do Andrés Gomes é mais plástica do que tão difícil assim. O chute foi no alto, mas não foi tão no ângulo, deu tempo dele explodir ali e fazer a defesa. O Puma chutou uma bola cruzada rente à trave, podia ter cruzado essa bola para dentro da área porque o Spinelli estava acompanhando, mas enfim, tentou o chute, e o Vasco foi tentando. O Brenner hoje, que estava com uma alergia a fazer gol absurda, tem uma bola inclusive que o próprio Puma, que sabe fazer gol, o Tietê dá um peteleco cruzado, o Puma domina a bola errada, a bola corre, o goleiro sai no pé dele. Teve um cruzamento do Andrés Gomes ali que o Brenner tenta chutar, ele meio que capa a bola ali, não domina, não chuta, a bola fica pererecando e sobra, a zaga corta. Então o Vasco criou um volume absurdo. E aí eu queria pegar minha prancheta para falar do Fernando Diniz, que aí eu pego o link do Diniz e eu vou no Felipe Coutinho. Olha o que o time do Vasco estava fazendo hoje no primeiro tempo para tentar sair jogando com qualidade. Vou pegar apenas quatro bonequinhos para mostrar uma parada para vocês aqui. Deixa eu ver se vai ficar muito claro. Deixa eu desligar a luz aqui, que eu acho que vocês conseguem enxergar melhor a prancheta assim. Deixa eu me aproximar. Fernando Diniz hoje, de novo, só que hoje estava demais. Ele estava tentando fazer uma saída de 3 assim, tá? Não era uma saída de 3 assim, porque muito time sai jogando com 3, mas os 3 defensores, seja ele um volante que baixa para fazer de zagueiro ou 3 zagueiros de fato, em linha.
Óbvio que isso aqui não é totó, né? Anda todo mundo pra frente, alinhado e volta. Não, um cara que tá com a bola pode passar um pouquinho, o outro vice-versa, esse aqui vir pra cá, voltar aqui. Você não é todo mundo grudado igual, né? Aquela linha do totó. Não, mas, cara, não era essa a ideia. A ideia era o Thiago Mendes jogar como se fosse um líbero, o Robert Renan aqui, quase como um lateral esquerdo, ele mais jogou de lateral esquerdo que zagueiro, e o Cuesta também. Só que tinha hora que o Cuesta abaixava um pouquinho, ficava na linha aqui do Thiago Mendes, e o Robert Renan, irmão, vinha aqui, bicho. Era isso aqui, ó, o Piton ficava além dele, o Barros, que na teoria é meu melhor volante de pegada, jogando na frente do Thiago Mendes. E aí o que acontece? O Vasco tentava trabalhar a bola, os jogadores numa preguiça desgraçada, passe fofo, sem criatividade. O Volta Redonda ligado e montado pro contra-ataque, ciente que o Vasco dá muito espaço para você jogar em profundidade. Toda vez que o Volta Redonda roubava a bola, o que acontecia? Normalmente, quem protege o centro do campo são os zagueiros, né? Na última linha, e os volantes na segunda linha. Só que no Vasco, quando perde a bola nesse esquema do Fernando Diniz, você não tem zagueiro, irmão. Quando o Volta Redonda recupera a bola, o meu zagueiro na esquerda tá aqui. E o meu zagueiro na direita, cadê o... Ué, meu Deus, cadê o outro? Faz de conta que é o 4 aqui, que eu já perdi, deve ter caído aqui. Faz de conta que o 8 é o zagueiro... Ah, não, tá aqui. 4 e 3, desculpa. O meu zagueiro na esquerda tá aqui. E o meu zagueiro da direita tá aqui, irmão. E é o Thiago Mendes solto. E olha que maluquice. O Thiago Mendes é o meu segundo volante de melhor qualidade de passe. Aí quem vinha se afundar lá no goleiro pra sair era o Mendes, que só tocava a bola pros zagueiros abertos, no máximo pro Barros. E o Barros, que tem menos capacidade construtiva, era ele que tava numa faixa mais antecipada do campo. E quando o Vasco perdia a bola, o Thiago Mendes, que é um jogador já veterano, que vive um grande momento apesar de ter jogado uma hoje, ele era o último homem. Tu imagina o Catatal dando tapa em cima do Thiago Mendes hoje. O Cuesta não aguentou ganhar dele na corrida. Então esse é um primeiro ponto que me irritou hoje no trabalho do Fernando Diniz. Essa saída de bola dele é maluca. Aí talvez, se alguém indaga isso, que eu não assisti a coletiva ainda, mas o gol de empate do Vasco saiu do meu zagueiro antecipado lá na última linha como lateral, cruzando pro Spinelli fazer o gol. Assistência do gol hoje do Cuesta. O Cuesta já deu assistência assim em jogo do Vasco. Não vou lembrar qual foi o jogo agora, mas não é a primeira assistência do Cuesta assim de cruzando, inclusive em São Januário do lado direito. Não vou lembrar o jogo, quem puder me ajudar nos comentários, deixa aqui embaixo. E agora eu começo a iniciar o importantíssimo capítulo de hoje chamado Felipe Coutinho / Rojas. Hoje o Diniz, talvez, sentindo que a batata dele tá assando, ele já perdeu a torcida. Hoje, de novo, por mais de uma vez ele foi xingado. O Vasco classificou, ele foi xingado depois da classificação. No intervalo, ele foi xingado. Durante o jogo, ele foi xingado. Ele perdeu a arquibancada. Se até tem um ou outro que, pô, veja bem, não sei quem tá no mercado, vamos esperar os reforços entrosarem mais um tempo. Não é que 100% da torcida abandonou o Diniz, mas a esmagadora maioria. E a arquibancada, o estádio, esse já abandonou. Você vê as próprias organizadas já puxando os coros de fora Diniz. E quem tá começando a perder a arquibancada também é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, que vai completar 2 anos com a camisa do Vasco em junho, não tinha sido vaiado e xingado pela torcida do Vasco ainda, sofreu isso a primeira vez no jogo do Bahia e hoje, de novo. No jogo do Bahia, quando ele é substituído, ele sai rindo. A câmera pegou. E hoje, ele sai no intervalo, quando ele tá indo pro vestiário, a torcida pode pegar, a TNT Sport fez até uma postagem no Instagram e eu repostei. Se você quiser confirmar, vai lá no Instagram que você vai ver. A galera puxando aí, Coutinho vai tomar caju. E o Felipe Coutinho não voltou do vestiário.
O Fernando Diniz, eu vi que isso repercutiu antes, eu demorei um pouquinho para começar o pós-jogo, foi questionado do porquê que o Coutinho não voltou do vestiário pro banco, ele desconversou, ele não quis responder, ele só falou que o Coutinho não estava jogando bem e por isso ele tirou ele no intervalo. E volto no Diniz, acho que o Coutinho só saiu hoje porque a corda dele, ele tá sentindo que também tá no pescoço. Talvez a postura interna da diretoria com ele já deve ter começado a mudar. E talvez, pela primeira vez, ele comece a sentir, de fato, a batata dele assando e a possibilidade de cair. E hoje não tinha o que fazer. Pô, Coutinho, leva a mão não, chefe, mas hoje não dá pra mim te sustentar no time não. Você não vai ter nem a oportunidade de tentar melhorar teu desempenho no segundo tempo. E ele nem voltou do banco com mérito. E aí o Rojas, hoje, tem um tempo inteiro com o time principal para jogar e faz de novo um bom jogo. Finaliza uma bola importante obrigando o goleiro a fazer um milagre, driblou, armou, correu, marcou, chamou a responsabilidade. Então, e aí, como é que defende a continuidade do Coutinho no time? E a galera geração SofaScore, que eu acho que o número ele é um apêndice. Você justificar tudo na vida através de número é meio burrice. Porque o futebol ele tem o desempenho e ele tem o número. O Andrés Gomes, nem sempre ele vai fazer gol, ele quase não faz gol, ele é o cara mais do drible e da assistência. Vou até pegar um cara que foge muito até da assistência, que é o Thiago Mendes, que hoje jogou mal, mas vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco. E às vezes você tem um jogador que mesmo marcando gols ou dando assistência, não vem jogando bem. O Verratti saiu do Vasco como o artilheiro do Brasil, muito pelo caminhão de gols que ele fez antes da chegada do Diniz. Os números dele com o Diniz despencam. E esse ano, os principais artilheiros do Brasil, ano passado, diminuíram a média de gols dele também, e os 27 gols foram suficientes para o Verratti terminar como artilheiro do Brasil. E quem via o jogo e esquecia o negócio de número, via que o Verratti vinha jogando mal. O segundo semestre do Verratti é ruim. Mas a geração SofaScore que tudo é número, tá falando do Coutinho, mas o Coutinho tem 3 gols no ano e uma assistência. E o desempenho, velhão? Um gol de pênalti, um gol meio espírita ali de uma bola jogada do Puma na área que ele quase rachou a cabeça dele com o zagueiro, um gol contra o Maricá, bonito, mérito dele, fingiu que é pro fundo, trouxe pra ele bater na gaveta, golaço. E aí, pra quem se apega em número, tudo é número, olha os números do comparativo, do Coutinho com o Rojas hoje. Nota do Coutinho no SofaScore, 6.2, do Rojas, 7.9. Ações com bola. O Coutinho teve 23, os dois jogaram 45 minutos. Sabe quantas ações com bola o Rojas teve? 59. Domínios mal sucedidos. O Coutinho tentou um domínio e errou, o Rojas não errou nenhum domínio. Dribles certos, Coutinho não tentou nenhum, e quem não tenta driblar não consegue driblar. 0 dribles. O Rojas tentou 3 dribles e dos 3 ele acertou 2 e em 1 ele não conseguiu concluir. O Coutinho não sofreu nenhuma falta, o Rojas 3. O Coutinho perdeu 6 vezes a bola, o Rojas 13. Distância total em condução, o Coutinho conduziu 29,5 metros a bola. O Rojas conduziu 200 metros e 10 centímetros a bola. Conduções por 22 vezes, o Rojas pegou a bola e arrastou. O Coutinho, 4. Condução progressiva, nenhuma do Coutinho, 5 do Rojas. Progressão total, 4.3 do Coutinho e 49.4 do Rojas. Distância percorrida do Rojas foi 83.2, condução progressiva mais longa, 14,3 metros do Rojas. Para quem quer número, tá aí o número. E eu não gosto de analisar futebol só com número. O desempenho para mim é muito mais importante do que o número. E outra coisa que não entra no número é a postura. E aí, cara, eu vou bater nessa tecla. Não tem problema, porque eu coloco o clube do meu coração acima de jogador, de dirigente, de pessoas. Porque
todo mundo passa, cara. O presidente troca, o diretor executivo troca, o treinador troca, o jogador troca, o cara que é ídolo no momento depois ele te decepciona. Olha o Dedé. Olha o John Arias lá no Fluminense. Então até o cara que às vezes é teu ídolo momentaneamente, às vezes ele faz alguma coisa lá na frente que isso muda. Ou o Romário. Romário sai do Vasco endeusado, campeão carioca em cima do Flamengo, artilheiro, voando, maior transação da história do clube pra Europa. E aí ele volta pro Flamengo. E hoje tem vascaíno que odeia o Romário. Trata ele, inclusive, como não ídolo. Então até essa questão de relacionamento com o jogador muda. E eu preciso falar do Felipe Coutinho sim, cara. Repito, ele não é um jogador descartável, inútil. Ele é um jogador, para mim, hoje, coadjuvante no elenco do Vasco. E como coadjuvante, pelo desempenho dele, não pela história de vida dele, ele merece ser tratado como um tal. O Coutinho não merece ter nenhum tipo de privilégio e regalia com relação ao time do Vasco, porque ele não tem desempenho para isso. Então, ele tem que ser tratado como um jogador comum. Tá jogando bem? É titular. Tá jogando mal? Banco. Começou como titular um jogo, não tá rendendo, sai no intervalo, sai com 5 minutos. E pra mim o Diniz só tirou o Coutinho hoje no intervalo porque é a bunda dele que tá na janela. E o Coutinho fez mais um jogo terrível. E o Rojas entrou de novo e foi bem. Aí eu vou adiantar a casinha aqui. Vide o jogo do Madureira, o jogo do Boa Vista, o jogo do Botafogo, o jogo do Bahia e hoje o jogo do Volta Redonda. São 5 jogos. O Rojas vai começar no banco contra o Santos no Brasileiro, ou sei lá, que a Ferg ainda a Ferg ainda não marcou a data da semifinal. O próximo jogo do Vasco, com o desempenho recente do Felipe Coutinho e o desempenho do Rojas, o Rojas vai continuar no banco. E se o Rojas ganhar a titularidade e jogar mal, ele tem que voltar pro banco, desde que o Coutinho entre no intervalo e entre bem. E simples assim, amigo. O Nuno foi um dos melhores jogadores do Vasco ano passado. Esse ano o Nuno não tá bem. Acho que tem a ver a mudança de posição. O Nuno rende melhor na esquerda do que na direita, só que nesse momento não tem nenhum jogador pedindo passagem para jogar pela direita. Você vai tirar o Nuno para botar o Rinestrosa, que nem entrou hoje, porque vem entrando mal. Você vai tirar o Nuno para botar o David. Você vai tirar o Nuno para jogar com 2 laterais, o Puma de ponta e o Paulo Henrique. A gente ainda não tem esse cara rendendo pelo lado direito para você botar. Ah, Diego, inverte então, empurra o Nuno para a esquerda e o Andrés Gomes na direita. O Andrés Gomes hoje é disparado o melhor jogador do Vasco. Aí tu vai tirar o cara do lado que ele tá bem, apesar dele ter começado no Vasco na ponta direita e até ter jogado mais na carreira dele na direita do que na esquerda, para tentar recuperar o Nuno. Eu acho que nesse momento o Gomes é o melhor jogador do time, deixa ele ali na esquerda. O único senão, o único refino que falta ao Andrés Gomes para ele ser o melhor ou brigar para ser o melhor jogador em atividade no Brasil, ele tem potencial para ser isso, é a finalização. A facilidade que esse rapaz tem para driblar, a confiança dele de me dar isso aqui que eu vou tentar resolver, é o que eu esperava do Coutinho. Não sair driblando meio mundo de jogadores porque o Coutinho é um veterano e não tem a força que o Andrés Gomes tem por ter 23 anos, eu não tô esperando isso. Mas tem formas e formas de você pedir a bola para botar debaixo do braço. Não é pegar a bola e sair tentando driblar todo mundo, mas é pegar a bola no pé do volante, me dar aqui, é o tempo inteiro você correr na direção da bola e pedir a bola para você resolver, é você tentar uma jogada diferente, ou tentar um chute, alguma coisa quando a coisa não tá acontecendo. Você não vê nem a tentativa no Coutinho. E sabe como eu acho que o Coutinho tem condição de render mais? E eu acho até, não é uma certeza exata, é um feeling, eu acho que também o desempenho do Coutinho é ruim porque ele joga muito. E muito que eu digo é minutos. Será que o Felipe Coutinho, se ele jogasse 35,
30 minutos, ou entrando no segundo tempo, pegando o adversário cansado, num dia que o Rojas não fez um bom primeiro tempo, será que ele não poderia render mais? Será que se ele, em vez dele ser relacionado todos os jogos, eventualmente, o Vasco está jogando quarta, domingo, tem um jogo contra o Remo, lá no Mangueirão, será que não é melhor um jogo desse o Coutinho ser preservado para jogar a próxima rodada em São Januário? Só que ele joga todos os jogos, ele é substituído normalmente com 35, 40 no segundo tempo, alguns jogos até joga o jogo todo, já se arrastando em campo e não acrescentando absolutamente nada. Só que quem tem que fazer isso é o treinador. E o Fernando Diniz tem mostrado que no capítulo Felipe Coutinho, ele não tem tido essa postura. Porque é possível que o Coutinho tenha um tamanho tão grande dentro do Vasco de hoje. Quando eu digo dentro do Vasco, eu não estou falando com torcida, não, estou falando lá dentro. Ele seja tratado tão como popstar, como estrela, como craque, como isso, como aquilo, dentro do CT, um tratamento que ele recebe talvez da diretoria, que eles mesmos são cheios de dedo com o Coutinho. E aí, eu percebo que o Coutinho, para sair do time, vai ter que ser igual o caso do Verratti ano passado. Vai ser um desmame lento. O Coutinho vai ter que continuar quebrando a bola, 2, 3, 4, 5 jogos e o Rojas entrar bem sempre. Porque se ele quebra e o Rojas não entra bem, ele vai continuar no time. Só que agora o Diniz, talvez, porque a arquibancada, assim como a arquibancada largou a mão dele, a arquibancada começou a largar a mão do Coutinho. E ele também não é bobo, ele tá vendo a panela de pressão que ele tá enfiado. Então talvez forçado, porque o Verratti não passou isso no Vasco, aí o Verratti vai tomar caju. Esse episódio não chegou no Verratti. A galera pedia a saída do Verratti, cornetava nas redes sociais, mas no estádio eu não lembro. Se você lembra de algum episódio que o Verratti foi xingado, no estádio, em coro pelo estádio inteiro, eu não lembro. O Andrés Gomes foi entrando, quando ele engrenou e não dava mais, aí o Diniz botou o Verratti de lado, mudou a posição do Ryan, tirou o Ryan de ponta e empurrou ele para 9, aí o Verratti saiu do time. Então talvez, pela pressão da arquibancada, o Diniz acelere o processo, mas não tem argumento hoje de pé que sustente mais a titularidade do Felipe Coutinho. E vou adiantar a fita. O Coutinho tá há 4 meses de concluir o contrato dele com o Vasco. Já há conversas para uma renovação. E registro a minha opinião aqui. Ou o Felipe Coutinho, e eu acho que isso deveria partir dele, questão de consciência. Cara, eu não consigo desempenhar mais como antes, mas eu ainda acho que eu tenho condição de colaborar. E eu também não quero me aposentar ainda. Pô, cara, amo mesmo o clube, quero tanto bem, e eu não duvido das intenções, do coração dele ter vindo, apesar de diferente do Juninho, que veio ganhando salário mínimo, ele veio ganhando 1 milhão e cacetada. Mas tudo bem, futebol hoje paga cifras malucas e tá tudo bem. Só que ele não conseguiu performar compatível com o salário que ele ganha. Então, poxa, cara, vai partir de mim, tá? Tô com a minha vida resolvida já. Acho que eu tenho condição de colaborar ainda. Pô, ser um cara útil na rotação do time. Hoje o Rojas não tá bem, eu entro. O Rojas tá suspenso, eu jogo um jogo. Ou mesmo o Rojas vem nos jogos aí não muito bons e ele melhora. Inclusive vai jogar menos, vai ter mais tempo de lapidar a parte física. Quem sabe ele não cresce e volta a ser titular. Só que eu acho que isso tem que ser natural. Não tem que ser imposto, não tem que ser forçado. Ele tem que ser o titular porque ele é o Coutinho. Não, velho. Hoje, incontestável e colocado num pedestal no Vasco é o Andrés Gomes. Uma prateleira ou 2 abaixo disso, Thiago Mendes, Léo Jardim, o PH que foi para a seleção brasileira e caiu muito na reta final do ano passado, hoje vai brigar por posição com o Puma. Eu gosto mais do PH, até porque a primeira função do lateral é defender.
Não adianta nada o Puma me entregar um monte de gol lá na frente se eu sou um time que cronicamente sou frágil defensivamente e o Puma me deixa mais exposto, até porque o Diniz manda ele embora e até quando ele tá mais postado ele não é muito bom na parte defensiva. Então, pro momento do Vasco e pro nosso problema, eu prefiro pegar, mesmo rateando ofensivamente, torcendo para que ele melhore o desempenho dele. Tá bom? Então é esse o capítulo. E falando individualmente do Rojas, é questão de justiça, cara. Daqui a pouco vão desanimar o garoto. Pô, irmão, eu vim pra um clube que eu concorro com um cara que tem uma carreira, porra, extraordinária, talvez seja em atividade um dos jogadores mais famosos do mundo, só que o cara não desempenha, irmão. Ou desempenha muito abaixo. Pô, eu entro bem todo jogo e só jogo 10 minutos. Ou tá quase na cara aqui que eu posso fazer o que for que eu não vou ser titular. E aí talvez o próprio cara vai relaxar. Pô, meu irmão, se dane, o salário pinga todo dia 5. Vou ficar no banco aqui então. Então perde todo mundo. Então eu espero que o Diniz acorde, porque o pescoço dele tá a prêmio. Não seria nenhum absurdo o Vasco perder pro Santos na Vila Belmiro no Brasileiro. Resultado comum. E eventualmente o Fluminense amanhã eliminando o Bangu, o Vasco toma aí 2 cacetes do Fluminense e cai na semifinal tomando um vareio num clássico. Coisa que eu acho que não deve acontecer, porque o Vasco tem uma postura bem diferente com o Fluminense do que tem, por exemplo, com o Flamengo. Então a coisa dá uma nivelada ali. Então pode acontecer, pode, mas não é o que eu imagino nesse momento. Não pelo que o Vasco produz, mas pela essa questão de clássico, como os times jogam, etc. Então, não é muito improvável imaginar que com todo o carinho, com toda a pressão, a própria diretoria não consiga segurar mais o Diniz. Ele não vai cair agora, classificou nos pênaltis e tal. E é isso, tá? Agora, para fechar, queria também fazer um comparativo entre Brenner e Spinelli. É muito cedo para cravar que um deu certo, que o outro deu errado, que nenhum dos dois deu certo, que os dois deu... É precoce, calma. Só que nesses primeiros sinais, eu me agrado mais do Spinelli e explico. O Spinelli é 9-9, aquele cara raiz, aquele cara de presença diária, cabeceio, de ficar brigando pela última bola. O Brenner é quase um segundo atacante, é mais móvel, tenta passe de calcanhar dentro da área, você tem uma tabela com ele mais refinada, se você botar uma bola no espaço para ele correr com o zagueiro, é mais provável ele ganhar na velocidade e se acertar a finalização fazer o gol. São características diferentes. Só que eu acho que o Vasco nesse momento tá precisando mais de um 9-9, daquele cara mais de área mesmo, com presença. Tanto é que o jogo da Chapecoense, o jogo do Bahia, a bola passa na pequena área o tempo inteiro e não tem aquele maldito pezinho para empurrar a bola pro fundo do barbante. Primeira bola jogada na área, hoje o Spinelli veio, deu na testada pro chão e empatou o jogo. E eu acho que o Brenner vai precisar entrar em forma, eu acho que ele tá fora de forma. Ele pode, inclusive, de arrebentar fazer gol. O Caio Jorge demorou um pouquinho para deslanchar no Cruzeiro. E eu acho que eles têm características similares, tá? Cada um com a sua qualidade. Eu acho o Caio Jorge mais jogador que o Brenner, mas estou falando em termos de característica. São noves mais móveis, que tratam bem a bola, são jogadores de estatura mais baixa. Tá bom? Mas eu acho que por agora, o que não quer dizer que essa fotografia não possa mudar, eu já mexeria em 2 peças no time titular. O Brenner viraria reserva, assim como o Coutinho. Eu começaria a ter o Spinelli de centroavante e o Rojas na armação. E aí, ganharam a oportunidade de ser titular. Estão desempenhando? Mantém. Não está rendendo? Começa a dar oportunidade de novo para o Coutinho e para o Brenner. Começaram a render, o Brenner vem no segundo tempo dizendo a fazer gol e o Coutinho começa a arrebentar, troca, não tem problema. Eu não tô aqui dizendo que o Coutinho é imprestável, que ele tem que ir embora, que o Brenner... Não, eu só tô condenando e só estou combatendo a subserviência e quase que a postura de intocável que o Coutinho tem. E precisamos de mais informações sobre o que aconteceu no vestiário de hoje. Por que o Coutinho não voltou pro banco? Ele teve uma diarreia, ele passou mal, ele precisou de um atendimento médico, a gente não sabe. Ele teve uma crise, não sei, cara.
pô, ele ficou 2 jogos seguidos sendo xingado, ele emocionalmente ficou abalado, tava chorando. Cara, não sei. Não vou aqui, pô, tacar pedra nesse aspecto específico, sem ter ainda uma apuração do que aconteceu, porque vai que o cara passou mal. Pode ter sido. E vamos supor que foi uma coisa psicológica. Pô, ele ficar no banco chorando e tal, ia expor ele. Mas o Fernando Diniz foi questionado hoje e não quis falar. Não quis falar porque a resposta era feia. De repente ele falou que ia sair, o Coutinho não reagiu bem, tacou a chuteira, falou, não vou nem pro banco. E ele não quis deixar isso público, a gente não sabe. Agora, sem essa resposta, a torcida do Vasco não pode ficar. Então precisamos saber o que aconteceu no vestiário pro Felipe Coutinho não voltar ao banco. Ele não voltar pro campo foi correto. Agora, por que ele nem pro banco foi? Teve a rodinha na hora dos pênaltis ali, ele nem ali tava. O Vasco classificou nos pênaltis hoje, o seu capitão, o seu camisa 10, não tava no banco e nem na roda. Então, assim, são coisas importantes. O Verratti merece um elogio até nisso. Quando o Diniz, depois de insistir muito, que ele já merecia ter ido pro banco antes, falou, cara, não tá dando mais não, vai pro banco. O Verratti teve um jogo do Galo que ele foi substituído e tacou coisa no vestiário, mas ele foi banco vários jogos, ficou na moral. Se cansava de ver vídeo na Vasco TV, mesmo ele reserva, ele pegando a palavra e falando na preleção, dando força para seus companheiros. Teve um jogo, não vou lembrar quem foi, que estava sendo xingado pela torcida. Acho que foi o Piton, foi expulso, foi esse ano. Acho que o jogo de despedida do Verratti. Ele abraça o Piton e vai com ele até o vestiário para ele não passar aquele corredor de xingamento sozinho. Isso é postura de líder. Então, tem todos esses poréns e esses porquês pra gente analisar, tá bom? Então o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas não tá maneiro, cara. Não tá maneiro essa situação do Coutinho. Espero que o Diniz mude e espero, cara, que ele reaja muito rápido. E eu começo a não ver mais futuro do Fernando Diniz no Vasco. O clima em São Januário é péssimo. A gente, em vez de ter um caldeirão pro adversário, a gente tem um caldeirão pro Vasco. Porque o time não rende, a torcida, com razão, xinga, vai, protesta. E você ter o jogo rolando e o treinador sendo xingado, os jogadores sendo xingados, não é bom pra ninguém, cara. Agora, se o Fernando Diniz vai ser capaz de reverter isso, eu não tenho varia de condão, eu não sei. Mas que o trabalho dele não tá legal, que o trabalho dele não evolui, não tá acontecendo. Agora, que ele também não é o culpado sozinho, isso é pouco falado. O Vasco tem criado bastante no segundo tempo de hoje e no jogo do Madureira, o jogo da Chapecoense e o jogo do Bahia. Por que o time não faz gol? Por que o Coutinho não consegue aproveitar as oportunidades que ele tem? É culpa do Diniz? Por que o Brenner perde os gols que perde? Hoje ele perdeu de novo. Pisou na bola, furou, sei lá, num passe que ele recebeu para trás do Andrés Gomes. Isso também é culpa do Diniz? Tem responsabilidade dos jogadores. As expulsões infantis do Piton nessa temporada. A falta de vontade, de postura dos jogadores hoje no primeiro tempo. Me irrita o Fernando Diniz essa saída de bola, ele não conseguir resolver hora nenhuma a fragilidade defensiva que o time dele tem, a insistência absurda, quase uma subserviência ao Felipe Coutinho. Tudo isso é na conta dele, mas tem coisa que é na conta dos jogadores também, tá? Então é isso, precisamos de um homem-gol, ou de homens-gols. O Andrés Gomes não é esse cara. Ele é um cara de preparar a jogada para os outros. O Coutinho até, de característica até mas não está conseguindo. O Brenner tem histórico de ser, mas até aqui no Vasco está rateando. E o Nuno jogando na direita sucumbiu. Hoje não tem ajudado muito o time do Vasco. Caiu muito no Nuno Moreira. E aí, quem vai fazer os gols pra gente? Porque, meu amigo, não adianta criar se você não tem quem bota a bola no fundo do barbante. Tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês o nosso tradicional pós-jogo. E amanhã eu volto aí com mais informações. Tamo junto.